Fique por dentro. Entrevista. Na entrevista de hoje recebemos o Cláudio Fernandes Correia, ele que é neurocirurgião. Tudo bom, Cláudio? Seja bem-vindo. Como é que vai? Tudo bem? Bom dia. Bom dia também, doutor Cláudio. Obrigada pela sua participação hoje com a gente. Queríamos te agradecer e também por falar de um assunto pouco conhecido, né, pela maioria da população, que é a analgesia congênita. Explica um pouquinho desse termo para nós. Bom, a analgesia é a não percepção do fenômeno doloroso. Congênita porque a pessoa nasce dessa forma. Isso é uma coisa extremamente rara na população, mas embora aparentemente não sentir dor possa, à primeira vista, ser uma boa coisa, na verdade isso é péssimo. Inclusive, aumenta demais o risco de morte desses pacientes. Explicando melhor do porquê disso. Essas pessoas elas não percebem, então, o fenômeno doloroso. Se cortar, se quebrar, se queimar, ela não sente nada. E muitas vezes, até por uma questão de ignorância, essas pessoas são um pouco exibicionistas, quando crianças, meninos, porque põem o dedo na chama de uma delas, mostrando para os colegas, às vezes, que ele resiste a tudo isso. No entanto, por causa de todas essas lesões, ele pode ter infecções, essas infecções crônicas, elas podem comprometer a função renal e esses pacientes podem morrer muito precocemente. Às vezes não chegam até na puberdade. A dor, na verdade, ela é uma percepção muito importante para a sobrevida do ser humano, porque com ela você consegue se defender. Você sabe muito bem que algumas coisas que você fizer, você pode ter aí graves lesões e exatamente entre elas a dor faria parte constante. E é o que faz a pessoa ter defesa. Além do que, muitas doenças, elas começam se manifestando por uma dor. Por exemplo, infarto do miocárdio, né, um ataque cardíaco, uma cólica renal, uma apendicite, por exemplo, jogando bola, uma fratura, uma luxação. Tudo isso vai levar o paciente a um socorro médico, a um socorro na área da saúde, exatamente porque o fenômeno doloroso está presente e ele vai ter ali uma possibilidade de recuperação daquilo que aconteceu. Portanto, não sentir dor é uma doença grave e que habitualmente faz com que os pacientes morram com muita precocidade. Interessante, Cláudio. Eu sempre faço uma relação assim da analgesia congênita como também da nossa vida moral e da nossa consciência, né? Quando acusa, às vezes, medo de alguma coisa, ou culpa, ou peso na consciência, né? Te evita continuar fazendo algo que é errado, porque começa a te dar sintomas ali que falam, isso não tá certo, né? E a analgesia congênita, a princípio, parece algo maravilhoso. Opa, não sentir dor na vida, poder fazer tratamento sem usar qualquer tipo de anestesia, eu poder viver não correndo perigos de sentir dor, aí que são os grandes perigos, porque você não tem limites, né? E muitas vezes você também não é alertado pelo seu próprio corpo, que te evita, né? Entrar em situações piores, né? Então, como é importante também a dor pra gente. Agora, Cláudio, eu queria que você falasse sobre a dor, o que acontece assim no nosso cérebro, por que a gente sente dor, que transmissor que nos avisa isso, fala da importância da dor pra gente. Bom, a dor, na verdade, ela é percebida no cérebro, na córtex, na superfície do cérebro. É lá que você vai ter a conscientização do fenômeno doloroso. Então, existe em qualquer parte do corpo terminações nervosas, são fibras finas, que vão captar o fenômeno doloroso, ou seja, um estímulo mecânico, tátil, térmico, ele faz um fenômeno chamado transdução, em que o neurônio sofre uma descarga, essa parte de recepção do fenômeno que provoca a dor gera
um potencial nesse neurônio que vai levando esse estímulo até ao nível da medula. E lá na medula isso é processado. Quando tem um valor significativo, ele sobe pela medula e chega até a córtex cerebral, passando por algumas estruturas da base do encéfalo, né, do cérebro, e aí vai ter a percepção do fenômeno doloroso. Então, isso tudo que eu falei é tão importante que, por exemplo, um indivíduo que tenha uma tetraplegia, ele não vai, do nível da lesão ao nível onde aconteceu, por exemplo, na região cervical, a medula dali para baixo, ela foi lesada, e ele, então, o estímulo doloroso no pé, no tórax, no abdômen, não vai chegar, não vai passar por interrupção dessas vias, que vão levar até a superfície da córtex cerebral. Esse estímulo não chegará até lá. Não chegando até lá, ele não vai perceber a dor. Então, há um caminho para isso. É claro que há algumas estruturas do corpo humano que são muito mais sensíveis a qualquer estímulo, por exemplo, a córnea. É muito sensível, qualquer cisco, qualquer contato, você tem essa percepção. As articulações, na garganta, na dentina, você tem estruturas muito mais sensíveis do que em outras áreas do corpo. Mas, sempre em qualquer parte do corpo, você tem esses receptores, esses terminais nervosos, que são aptos a perceber o fenômeno doloroso. Assim como tem terminações nervosas que vão perceber o frio. Por exemplo, nós estamos agora numa época de frio. O frio é percebido por receptores especiais. O tato também, o calor também, e a dor nos seus terminais chamados livres, que são essas extremidades fininhas dos neurônios que vão captar o estímulo doloroso e conduzi-lo até a superfície do cérebro, a córtex cerebral, quando então o paciente, a pessoa, terá a noção do fenômeno doloroso. Certo, doutor Cláudio. E quando você explicava para a gente esse caminho da dor, né, e mostrava a questão da sensibilidade, eu sei que o caminho da dor para todo ser humano é o mesmo, né, mas a percepção da dor às vezes parece diferente de um para o outro. Às vezes o que passou por uma mesma dor não sente do mesmo jeito que outro ser humano. Eu queria que o senhor tentasse explicar para a gente, até porque eu não sei se pessoas que talvez tenham passado por dores maiores classificam as outras dores como mais brandas, né? Tem a ver talvez com ponto de vista, ou realmente tem a ver com a sensibilidade de cada ser humano? Olha, vamos comparar as duas opções. A primeira delas é, de fato, tem pessoas que têm assim, uma maior facilidade de ter dor. Porque quando você, por exemplo, tem uma pequena lesão, vamos supor, uma agulhada na ponta do dedo, nos primeiros segundos, é claro que isso dói muito mais do que 10 minutos depois disso ter acontecido. Por quê? Porque o sistema nervoso, do mesmo jeito que percebeu, que recebeu o estímulo doloroso, ele elabora uma resposta com vários mediadores químicos que vão diminuir a percepção, a sensação da dor. Agora, alguns pacientes, eles têm um sistema modulador ou inibidor ou atenuador desse fenômeno doloroso muito aquém do que deveria ser. Por exemplo, a fibromialgia, que é uma doença que afeta 2% da população feminina do mundo, acredita-se, numa das teorias, que é exatamente por uma falha do sistema que bloqueia a dor. Então, essas pessoas, elas vão perceber mais dor do que outras pessoas. Mas tem também um fator de aprendizado e um fator cultural. Então, por exemplo, tem pessoas que, numa cadeira de dentista, por já ter passado por aquela situação, tem verdadeiro pavor. E qualquer coisinha, qualquer estímulo, vai ter uma demonstração emocional e física, inclusive, muito aquém, muito acima daquilo que era esperado por aquele estímulo. Se ele é desagradável, se ele é desconfortável, se ele é doloroso, sim, mas cria, às vezes, um verdadeiro pânico no paciente. Isso é cultural também. Você pode perceber que os latino-americanos, eles são muito mais
eles expressam uma dor muito mais colorida e emocional do que os orientais. Os orientais, por mesmo fenômeno doloroso, pela mesma experiência que passam e que geram dor, eles são muito mais comedidos, eles expressam verbalmente, fisicamente, muito menos, e não quer dizer que eles estejam sentindo muito menos dor. É mesmo uma questão cultural, tem a ver muito com isso que nós acabamos de falar. Muito bom que o senhor explique para a gente, que tenha tocado nesse ponto também da fibromialgia, porque a nossa ouvinte Cleide, de São Paulo, a Vânia Almeida, de Blumenau, e a Helenilze, de Salinas, estavam comentando sobre a fibromialgia, que queriam, né, mais esclarecimentos sobre ela. E já que a gente tocou nesse ponto, doutor, eu aproveito para te perguntar, então, como neurocirurgião, se a fibromialgia tem algum tipo de tratamento, algo que possa ajudar a aliviar. Bom, então eu já falei da prevalência, né, ou seja, da frequência com que essa doença ocorre, ela predomina nas mulheres, cada mais ou menos, em média, 10 mulheres afetadas para cada homem afetado. Então, aí o homem é um pouco privilegiado nessa questão. Ela afeta, então, mulheres principalmente da terceira e quarta década de vida, mas pode ser muito antes disso e muito depois disso, e ela se caracteriza por dor na musculatura. Então, como nós temos o corpo humano todo revestido de músculos, da face, crânio, a região cervical, a cintura escapular, pegando o tórax, pegando na região dorsal, a cintura pélvica, pegando ali a região dos glúteos, pegando a lombar, pegando todos os músculos pélvicos, os membros superiores, inferiores, tudo isso muito cheio de músculo. Então, os pacientes, eles têm como se fossem verdadeiras microcãibras em músculos disseminados pelo corpo. Às vezes pode predominar mais um lado, mais do outro lado, e se migra um pouco o lado que está predominando a dor, mas se você fizer uma pressão com a polpa digital, em qualquer parte que você fizer isso, o doente vai acusar uma dor acima daquilo que se espera, considerando um padrão normal. Então, neste caso, ainda não se tem uma causa absolutamente clara que foi definida. Acredita-se que seja uma disfunção, não é lesão, mas uma disfunção do sistema modulador de dor. Então, aquele sistema que é um sistema descendente de resposta do cérebro para bloquear o fenômeno doloroso, isso seria falho nesses pacientes. Então, é claro que se nós não conhecemos a causa, nós não temos como falar em cura, porque não tem como remover o agente provocador disso. No entanto, é claro que existem medicamentos que vão potencializar esse sistema bloqueador de dor. Existem, às vezes, condições, em alguns momentos, que tem que dar analgésico, às vezes anti-inflamatório, e drogas. Essas drogas que vão potencializar o sistema supressor de dor, surpreendentemente, embora esses pacientes não necessariamente estejam com depressão, mas usa-se, são essas drogas, os antidepressivos e os anticonvulsivantes. Então, além do tratamento medicamentoso, você tem o tratamento da medicina física. Então, movimentar pode gerar dor, mas parar de tudo, ficar em repouso, diminuir a atividade física, agrava profundamente a síndrome fibromialgica. Os pacientes vão ser mais sofredores do que se eles tiverem um programa de atividade física. Claro que essa atividade física tem que ter uma orientação, mas é muito importante nadar, fazer hidroterapia, hidroginástica, fisioterapia analgésica, RPG, pilates, isso tudo é muito importante. Outros tratamentos envolvem acupuntura, e tem casos extremos que precisam, às vezes, até ter sistemas de liberação de drogas potentes na raça para trazer uma analgesia, para um alívio da dor e uma qualidade de vida melhorada nesses pacientes portadores dessa enfermidade. Nós estamos falando agora mesmo da manifestação intensa de alguns em relação a um determinado diagnóstico. A neuralgia do trigêmeo, que é uma dor que dá na face, por causa do nervo trigêmeo, que inerva, ela é considerada uma das piores que afeta o ser humano. Mas tem gente que suporta isso por anos.
embora seja uma das piores dores que afeta o ser humano. Mas está descrito nos livros que às vezes é causa até de suicídio, porque tem pacientes que não suportam esse padrão de dor. Então, você vê que, dependendo, então, como eu havia dito, da região, da cultura do paciente, eles vão ter manifestações muito diferenciadas entre si. Olha, doutor Cláudio, foi muito precioso aqui o tempo junto com você e esses esclarecimentos que hoje o senhor trouxe para a gente. O Cláudio Fernandes Correia, neurocirurgião, conversando com a gente nessa manhã. Devido ao tempo, a gente vai ter que encerrar a nossa entrevista, mas fica um convite para você voltar com a gente para continuar falando sobre o assunto da dor, que é tão importante aqui para nós e que, infelizmente, todo ser humano passa pelo menos alguma vez na vida. Então, eu queria te agradecer e te esperar aqui em uma próxima oportunidade.